Vamos falar sobre jogos eletrônicos. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que seria um jogo eletrônico. E o jogo eletrônico, basicamente, são aqueles jogos que precisam da tecnologia para acontecer. E aí, as suas vivências, elas acontecem através de aparelhos tecnológicos, como celulares, tablets, computadores, videogames, e enfim. Quando a gente pensa em jogos eletrônicos, nossa mente pensa logo em imagens bonitas, sons legais, um design gráfico massa, que é o que a gente tem hoje, mas nem sempre foi assim. Se a gente for pensar lá quando tudo surgiu, desde o primeiro jogo, desde os primeiros que foram criados, a gente vê que nem as imagens e nem os sons eram tão elaborados assim. Um dos primeiros jogos a serem inventados foi o Tennis for Two, que tinha funções básicas e simples, que não tinha nenhuma imagem muito elaborada, nem muito som elaborado, mas que foi um boom nesse sentido da criação de um novo jogo. Depois dele, vários outros foram surgindo, mas o primeiro jogo de fliperama que foi criado foi o Computer Space, que também teve uma configuração bem diferente e fez um grande sucesso naquela época, e que foi uma porta de entrada para todos os outros que a gente conhece hoje. É claro que o mercado viu que estava atingindo muita gente e atingindo um público grande, eles começaram a pensar e também a desenvolver jogos eletrônicos diferentes e também de diferentes temas. Hoje a gente tem jogos eletrônicos de esportes, jogos eletrônicos de raciocínio, de desenvolvimento cognitivo, enfim, existem uma gama de jogos eletrônicos hoje em dia, mas que foram criados a partir da demanda que foi surgindo de acordo com cada um que ia sendo desenvolvido. Claro, o mercado foi vendo o desempenho dos jogos eletrônicos nas pessoas e a procura das pessoas por esse tipo de jogo, e aí foi caprichando ainda mais, não só na imagem e nem só no som, mas também na qualidade daquele produto. Se a gente for falar, se a gente for tentar, na verdade, falar sobre todos os jogos que foram criados desde o primeiro até agora, é humanamente impossível, porque foram muitos jogos que foram desenvolvidos e que ainda estão sendo desenvolvidos nos dias de hoje. A tecnologia vai avançando e com isso os desenvolvimentos dos jogos também vão sendo avançados. A forma como o primeiro jogo aconteceu e como os jogos acontecem hoje em dia tem uma diferença muito grande. E aí a gente pensa, né, justamente nessa questão de tecnologia, dos avanços tecnológicos que foram influenciando no desempenho desses jogos eletrônicos. Hoje em dia nós temos sensores de movimento. A nova moda do momento são aqueles jogos de realidade virtual, porque o jogo eletrônico desde sempre e atualmente principalmente tem esse objetivo de dar a quem está jogando a sensação de estar dentro do próprio jogo, de fazer parte do jogo. Quem nunca aí tentou entrar, claro que pela imaginação teve aquele desejo de estar dentro do jogo e realizar dentro do jogo a forma como deveria, como o jogo pedia. As vibrações do jogo que faz a gente palpitar, faz a gente querer sempre mais, e o desafio que o jogo lança, que faz a gente querer estar sempre jogando e querer estar ali vidrado no celular, ou seja lá qual for o eletrônico que a gente esteja jogando. E como eu estava dizendo, a nova moda do momento é jogo de realidade virtual, que antes a gente ficava com essa sensação no imaginário, era jogando e com o desejo de fazer parte, de estar ali, de ser parte do jogo. Hoje, graças à realidade virtual, essa sensação é ainda mais forte. Acredito que vocês já viram
aqueles jogos em que colocam uns óculos e aí você consegue sentir, não só ver, mas também sentir o jogo acontecendo, como os sensores de movimento. Existem jogos que vocês fazem lá os movimentos e ele vai acompanhando as coisas. Mas se a gente for parar para observar, tem até na autoescola uns simuladores, que são aqueles que a pessoa entra dentro do carro, que o próprio carro é o controle e vai ali dentro de uma realidade virtual simular aquele acontecimento. E isso acontece dentro do próprio jogo eletrônico hoje em dia. Como será que não vai estar os jogos eletrônicos daqui a 10 anos, daqui a 20, 50 anos? A gente não sabe. Mas a gente sabe que a evolução desses jogos, elas não param e não vão parar nunca. Até porque a venda desse mercado está cada vez maior e a procura, a demanda cada vez maior. E a gente sabe que quando mexe com o financeiro, o público acaba caprichando ainda mais e, obviamente, vendendo cada vez mais. Vocês sabem, existem zilhões de jogos eletrônicos. E, obviamente, existem aqueles que têm o que nos ensinar, tem muito o que nos ensinar, inclusive. E também tem aqueles que não vão ensinar tanto assim. Existem benefícios da prática dos jogos eletrônicos, mas também existem malefícios. A gente for levar, o primeiro ponto é excesso. Todo excesso faz mal, seja ele em jogos eletrônicos, seja ele em qualquer coisa na vida. Todo excesso faz mal. Então a gente sabe que passar muito tempo na frente de um eletrônico, consumindo o jogo eletrônico, não vai nos fazer bem. Não vai de forma alguma. Vai prejudicar a nossa visão, vai prejudicar nosso convívio social, vai prejudicar a nossa alimentação, vai nos deixar mais propício ao sedentarismo, vai aumentar as chances de depressão e aí a de dependência também. Então tem que ter muito cuidado, porque por mais que tenha algo para nos ensinar, também tem algo para prejudicar. O excesso é prejudicial. Então a gente tem que dosar essa quantidade de tempo que passa na frente de um eletrônico. Mas como eu estava dizendo, faz mal. O excesso faz mal. Porém, a gente conseguir organizar uma rotina, a gente nos jogos eletrônicos também tem vários benefícios. Esses benefícios podem ser a melhora da coordenação, do tempo de reação. Existem vários jogos de agilidade. Alguns jogos têm a opção de conhecer novas pessoas, novas línguas. Tem jogos de raciocínio lógico. Existem jogos, muitos inclusive, que vai trazer benefícios para nós. Mas se a gente não conseguir organizar essa rotina e usar muito e extrapolar, chegar no excesso, ele vai nos fazer mal. Então é melhor a gente organizar uma rotina, saber que tem horário para tudo, tem horário para acordar, tem horário para se alimentar, tem horário para estudar, né? Também tem horário de jogar os jogos eletrônicos, mas tudo bem dosadinho.